E a Receita Federal identificou mais de 1.800 declarações de imposto de renda de pessoa física com divergências relacionadas aos rendimentos obtidos de arrendamentos de propriedades rurais. Segundo o órgão, os contribuintes já começaram a receber comunicados para fazer a autorregulação, então, dessa declaração. O prazo para correções sem multa é 30 de janeiro. Para a gente saber mais sobre essas correções, para evitar cair na malha fina e também entender de fato essa movimentação da Receita Federal, nós vamos conversar com o Fernando Melo de Carvalho. Ele é advogado tributarista. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Fernando, obrigada pela sua participação. Eu queria começar, então, te pedindo para explicar exatamente o que caracteriza divergências. Então, para o pessoal que está nos assistindo, que está com essa dúvida, se entraram ou não em contato, primeiro de tudo, o que caracteriza, então, divergências nas declarações envolvendo o arrendamento? E aí, desse princípio, a gente parte para outras perguntas. Obrigada de novo pela disponibilidade. Prazer, Mariana. É sempre bom estar aqui na Hora H do Agro para poder trazer um tema tão relevante aí para os produtores rurais e que agora vão ter que ter atenção redobrada para não pagar mais do que devido e nem pagar multas exorbitantes. O principal ponto de divergência que leva a essas autuações ou essas verificações, primeiro pela Receita Federal, nesse programa de autorregularização, são as divergências de declarações. Então, via de regra, a Receita Federal faz um cruzamento de dados. Pode ser que algumas partes tenham declaradas como arrendamento, quem recebeu não tenha, e isso gera, então, essa malha fina, na qual a Receita Federal começa a notificar os contribuintes. Os contratos de arrendamento em si já vem passando por uma fiscalização muito grande durante os últimos anos, e agora se intensificou ainda mais. A Receita Federal, a partir dessa operação que eles chamam de declarar agro arrendamentos, e é uma operação que é constante, a Receita Federal faz em relação não só a outros setores, como também a outros tipos de produto que foram declarados. O exemplo mais recente que a gente tem são as aeronaves utilizadas no agronegócio, que também entraram em fiscalização, mas agora com os arrendamentos a Receita busca receber aqueles valores, ou que sejam regularizados aqueles valores indevidamente declarados ou que efetivamente deixaram de ser declarados. Agora, você falou, me chamou a atenção, eu estava até anotando aqui, você falou que a questão das aeronaves também entrou em maior fiscalização. Conta um pouquinho melhor sobre isso. O contribuinte que não declarou as aeronaves ou que declarou, mas precisava ter declarado melhor, só tira essa dúvida, por favor. Claro, a gente teve agora já no segundo semestre de 2025 uma operação também de declaração de autorregularização por parte da Receita Federal, no qual ela buscava verificar a situação de aeronaves, principalmente aquelas aeronaves que são declaradas por produtores rurais como despesa dedutível no imposto de renda, mas que não são efetivamente utilizadas na atividade rural. Aquelas aeronaves que são utilizadas para pulverização, por exemplo, essas podem ser dedutíveis, são utilizadas na atividade, assim como um trator também é. Então, com isso, o contribuinte poderia deduzir o valor desse bem no imposto de renda. O problema é as aeronaves que o contribuinte utiliza para deslocamento. Então, é muito comum que a gente tenha um produtor, por exemplo, que tenha fazenda em Goiás e outra no Maranhão ou em Tocantins e utilize essa aeronave para facilitar o deslocamento, que é bastante comum. A Receita começou a pegar e fiscalizar justamente a dedução dessas aeronaves de uso pessoal. Então, isso levou à primeira operação deles, que foi referente às aeronaves, e agora a gente está passando por essa parte dos arrendamentos. Muito interessante. Então, para o contribuinte que recebeu o comunicado da Receita, lembrando que são comunicados que estão sendo feitos por carta, né, por meios físicos, mas também lá pelo portal do ECAC, para esse contribuinte, então, que recebeu, quais que são os primeiros passos práticos, ou até mesmo para um contribuinte que não recebeu, mas o que ele precisa fazer para ver se declarou certinho, passos práticos para a gente prestar esse serviço e ajudar o contribuinte nessa autorregularização sem cair na malha fina de preferência, né? Você trouxe um ponto muito importante, né? A gente tem mais de 1.800 declarações que vão receber essa notificação, mas isso não necessariamente faz com que quem não recebeu não deva ver seus contratos, tá?
Segundo a estimativa da Receita Federal, essas 1.800 declarações que eles puderam apurar de imediato, isso já daria um crédito, uma divergência de mais de 1 bilhão e 700 milhões. Então, eles vão olhar isso com pente fino em razão do volume financeiro. É um volume muito alto. Mas ainda que o contribuinte não tenha ele recebido ou não, mas que possua contrato de arrendamento, é importante que ele busque um profissional, de preferência um advogado especializado na área, para então rever os contratos dele e verificar se ali está presente a questão do arrendamento em si, como que foi declarado corretamente por ambas as partes, tanto para quem paga como para quem recebe, e assim evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Até porque as multas, nos casos que fogem à autorregularização, eles podem chegar até 250% do valor do tributo se a gente tiver fraude ou simulação. Então, revisar esses contratos o quanto antes é evitar prejuízo. A gente vem passando por um período no agronegócio de margens muito apertadas. Eventualmente, um lançamento tributário com valor exorbitante pode ser o lucro praticamente de uma safra que o produtor rural deixa de ter e vai precisar pagar para a Receita Federal. Então, é muito importante que ele realmente veja isso quanto antes, tenha recebido ou não a notificação. E aí é isso. Qual que é o caminho, então, para ele verificar? Em que portal que ele entra? Quais canais ele acessa para verificar se está correto ou não? E, no caso de não estar correto, as correções necessárias a fazer? A verificação é primeiro feita via portal ECAC, que é o portal da Receita Federal. Lá a gente consegue acessar tanto com certificado digital ou, nos casos do produtor que não tem esse certificado, ele pode ser acessado pelo gov.br, a senha do gov.br. Caso o produtor não tenha nenhum desses dois, é muito importante que ele vá, então, buscar para poder acessar. Isso daí é um portal público, todo cidadão brasileiro tem direito de acesso, então que ele busque, então, regularizar a sua senha para poder acessar. Os contribuintes que são optantes pelo que a gente chama de DTA, Domicílio Tributário Eletrônico, vão receber via ECAC, então vão receber via eletrônica. Ele tem que ficar acompanhando para verificar se recebeu ou não. O que a gente indica, inclusive para os clientes do escritório, é que faça isso pelo menos uma vez por semana. Quando o contribuinte não é optante por esse recebimento eletrônico, ele vai receber via correspondência na casa dele, ou no local que ele indicou no imposto de renda como o domicílio dele. É importante, nesse momento também, que eles verifiquem se o endereço está atualizado, porque é bem comum declarações anteriores que vão só repetindo os mesmos dados e essas declarações estejam com o endereço errado. E isso pode gerar um transtorno muito grande para o contribuinte, porque caso a Receita Federal não te encontre naquele endereço que você próprio indicou como seu domicílio, ela pode fazer essa citação por edital. E a citação por edital, via de regra, é muito difícil de se verificar. Ninguém fica olhando todos os dias se tem ou não uma citação por edital ali no seu nome. Então, em função disso, busque o quanto antes esse acesso, veja como está seu endereço e verifique se você já recebeu ou não essa correspondência. Agora, várias dúvidas vão surgindo aqui conforme você vai explicando, Fernando. O que de fato pode estar errado numa declaração de arrendamento? Então, eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe. A gente está falando, às vezes, de área, os hectares foram, de alguma forma, calculados errado, e aí é uma declaração que é feita errado com base nesse dado. Algum documento que deveria acompanhar e não acompanhou. O que de fato está errado? O que de fato a Receita Federal está olhando quando a gente fala de arrendamento? Sobretudo, e gostaria desse esclarecimento seu também, porque arrendamento a gente está falando de duas partes, né? Quem está usando a área e quem a arrendou. Então, essa declaração, ela precisa vir de ambas as partes também. E eu imagino que a Receita Federal vai cruzar isso lá na frente. O que está de errado nesses dois lados, né? Os possíveis erros, para a gente prestar esse serviço claro, até para quem declarou ficar consciente de que talvez tenha errado em X ou Y pontos. Mariana, a gente tem basicamente para arrendamento, e isso na prática aqui do escritório a gente acompanha muito de perto, porque a gente atende muitos produtores rurais, são dois pontos de duas situações distintas e que levam normalmente à fiscalização de arrendamento. Um são os casos dos arrendamentos não declarados. Infelizmente, é muito comum em algumas regiões do Brasil com que você só consiga arrendar uma certa área se você não declarar como se você estivesse pagando e a pessoa que recebe também
não declara que estava recebendo. Isso é um erro, infelizmente, muito comum, que é cometido principalmente por pessoas com pouca instrução. Então, no momento que se tem essa totalidade de não declaração, tanto por uma parte como por outra, isso já gera um risco grande para o produtor. O outro ponto não são os arrendamentos não declarados, mas em relação a uma das partes. Então, quem arrenda declara, quem recebe não declara, e aí a Receita, nesse momento, faz exatamente o que você falou, um cruzamento de dados e vê, olha, tem alguém pagando, mas a pessoa que recebeu não declarou. Isso é outra situação que ocorre, infelizmente, e muitas vezes, nesses casos, por desatenção mesmo. Agora, outra situação que tem chamado a atenção nos últimos anos e que tem sido objeto de várias autuações são os contratos com indicação de parceria, mas que a Receita Federal tem descaracterizado para considerar arrendamento. O contrato de arrendamento e de parceria são dois contratos previstos no Estatuto da Terra e têm figuras jurídicas diferentes. Nos contratos de arrendamento, a gente tem um aluguel simples da terra, então é como se fosse bem parecido com um aluguel de um imóvel urbano. E nos contratos de parceria, a gente tem um risco que é corrido pelas duas partes. Normalmente se faz com base em um percentual de produção. Ou seja, a situação é mais ou menos a seguinte: eu entro com a terra, você entra com o trabalho, 20% daquilo que a gente receber fica comigo, que sou o dono da terra, o restante fica com você que desenvolveu o trabalho. Isso é basicamente o que a gente tem em contratos de parceria. Ocorre que muitos desses contratos são nominados como parceria, se você pegar o contrato mesmo, ele está lá no título parceria, mas quando você vai ler, você verifica que ali não tem risco comum para as duas partes. É basicamente um arrendamento travestido de parceria, com uma roupagem de parceria. E aí a Receita Federal vem desconsiderando esses contratos, em que pese está escrito lá parceria, ela fala, olha, isso daqui não é uma parceria, isso daqui é um arrendamento. Em função disso, deveria ter sido pago o valor como arrendamento e, em cima disso, ela incide as autuações e as multas. Que interessante, são várias camadas para se entender, inclusive desses dois lados, né? Agora, como que isso está representado no Brasil? A gente tem esses dados? Eu não sei se você tem, Fernando, mas quando a gente fala de 1.800 declarações com algum erro, um valor aí, né, de quase 2 bilhões de reais, 1,7 bilhão de reais. Então, são 1.800 declarações num universo que a gente está falando do Brasil de 5 milhões de produtores. Então, olhando para... Claro, né, nesse nicho de arrendamento, eu sei, mas de alguma forma me parece que é um número até relativamente baixo para o volume do 1 bilhão. Queria entender a sua avaliação nessa comparação entre 1.800 declarações que representam 1,7 bilhão de reais e qual que é o perfil delas? Assim, a gente está falando de pequenas áreas, que você falou, né? Muito produtor que às vezes também não tem instrução, não sabe como fazer direito, nunca foi instruído para tal, mas muitas vezes a gente está falando de pequenos, médios. A gente sabe que uma grande parte dos produtores rurais tem infraestrutura, tem escritórios. Então, quem que são essas 1.800 declarações? A gente tem esse perfil também? A Receita Federal não disponibilizou assim de imediato esse perfil de produtor. Então a gente ainda não sabe. O que se acredita, inclusive com base nos dados que ela já possui, é que bem provavelmente seja aqueles casos em que uma parte declara e a outra não. Mas é muito importante frisar que essas 1.800 declarações, essas mais de 1.800 que você falou dentro de um universo grande, isso é apenas um começo. Então, pode ser que a Receita Federal tenha visto essas primeiras declarações de imediato, e aí, a partir dali, ainda mais por ser um volume financeiro muito grande, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais, ela comece a fazer outras fiscalizações e olhar outras declarações. Então, isso tende a aumentar muito grande dali para frente. O que a gente vê em questão de perfil, e aí eu estou falando da parte profissional do que a gente consegue apurar com os nossos clientes e os casos que a gente acompanha, é que, via de regra, isso é feito principalmente por propriedades médias a pequenas e por pessoas com pouca instrução. Até porque o risco que você está correndo em estar com um arrendamento sem declaração ou qualquer outro tipo de coisa é muito grande financeiramente frente ao prejuízo que você pode ter. Então, o grande, que já tem uma estrutura montada, praticamente uma empresa, ele não tende a correr esse risco.
Então, o perfil na prática, o que a gente vê é justamente esse dos menores que, de fato, precisam de ajuda, precisam estar sendo acompanhados, e aí a gente, né, reforça. Procure uma pessoa especializada na área que possa te acompanhar para você efetivamente não incorrer num prejuízo grande desse. Perfeito. Só para a gente encerrar, então, Fernando, o prazo para o contribuinte refazer, né, essa autorregularização é 30 de janeiro, de acordo com a própria Receita Federal. Quais que são as consequências de perder esse prazo? Você já tinha falado numa questão das multas, mas só para a gente deixar muito claro aqui, passado esse prazo, o contribuinte deve fazer a autorregularização, é importante que se faça, mas aí ele sabe que muito provavelmente vai ter um custo para isso. É isso. Essas pessoas, essas mais de 1.800 declarações que vão receber a carta, é imprescindível que verifique e veja se de fato ali teve erro ou não. Porque pode ser que a Receita Federal também tenha errado ou não tenha verificado corretamente, mas veja a sua declaração e, se for o caso, já aproveite esse prazo para você realmente pagar sem essa multa. Isso é imprescindível para essas pessoas que vão receber a carta. Mas para quem não recebeu, ainda assim, passado esse prazo, também é muito importante que verifique o quanto antes para não incorrer também em multas. A gente tem uma questão que se chama denúncia espontânea. Enquanto você não tiver em fiscalização, o que não é o caso praticamente dessas 1.800 declarações que já estão, mas de quem está fora e está errado ainda, você pode se utilizar dessa denúncia espontânea para pagar o imposto sem multa de juros também. É praticamente uma confissão de culpa. Olha, eu errei aqui, mas antes que você, Receita Federal, venha me fiscalizar, eu já fiz a correção e já fiz o pagamento do tributo. Então, seja você um dos recebedores dessas notificações ou não, busque o profissional habilitado para verificar, primeiro, se o seu contrato está correto, segundo, se você efetivamente se enquadra naquela questão de declaração equivocada que a Receita Federal apontou, e o terceiro, que pague o tributo um quanto antes, se for o caso.